Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana, 30ª rodada do Brasileirão 2021. É, chegando ao finalzinho. Na minha humilde opinião, né? Temos briga por vagas na Libertadores ou pré-Libertadores, vagas para não cair, mas pelo título, sinceramente, eu não acredito que tenha mais algum tipo de briga pelo título. Eu acho que já tem pelo que eu venho falando aqui, já tem umas 3 ou 4 rodadas que eu já venho falando que o Atlético Mineiro não vai perder o título. Não vai perder o título. Seria algo bicho, estrondoso o Atlético Mineiro perder o título. Rebaixamento a gente já sabe que tem a Chapecoense. Pelo andar da carruagem, pelos rumos que as coisas estão tomando, até pelo que a torcida vem fazendo também, o Grêmio também está caminhando para isso. Eu, sinceramente, aqui não vou voltar atrás, vou continuar com a minha opinião. O time que o Grêmio tem não é para ser rebaixado, não é. O time do Grêmio é melhor do que o do Juventude, o time do Grêmio é melhor do que o do Sport, o time do Grêmio é melhor do que o do Cuiabá, é melhor que o do Atlético Goianiense, o time do Grêmio não perde para o do Bahia, não perde para o do Ceará. Está ali, um patamar do América Mineiro. Se você pegar o time do Grêmio, irmão, você tem uma zaga com Jeromel e Cânimo. Tudo bem, já estão mais velhos, mas é uma boa zaga. Você tem um ataque ali que a grande maioria dos times aí do meio da tabela para baixo não tem. Tem um meio de campo que você consegue criar alguma coisa e marcar. Ou seja, o time do Grêmio não é, na minha opinião, e vou continuar falando que não é no rebaixamento, mas eu não estou acertando. Eu, sinceramente, não acreditava. Muita gente já escreveu aqui, aí, Magalhães, tu não falou que o Grêmio não ia cair, que o Grêmio ia sair dessa situação? Sim. Falei e vou continuar falando. Mas faz parte. A gente não acerta sempre. O feio é mudar de opinião depois, né? Você tem uma opinião e depois de você mudar a sua opinião diante do que está acontecendo, isso é beleza, isso não é ter duas caras. Agora, o que é feio é você falar alguma coisa e não admitir que falou. Então chega aqui, não, eu não falei nada disso. Não, falei sim, e mato no peito, falei mesmo. Não acreditava que o Grêmio ia cair. E ainda não acredito. Apesar de estar tudo caminhando para que isso aconteça. Mas o campeonato ainda não acabou. Mediante a uma semana cheio de jogos atrasados sendo colocados em dia, de jogos sendo adiantados, de times jogando 2 vezes dentro da semana, que é o caso do Flamengo, que eu estou gravando hoje na sexta-feira. O Flamengo joga nessa sexta-feira ainda por um jogo atrasado, depois joga na segunda pelo Campeonato Brasileiro da 30ª rodada. O calendário. Então a gente vai fazer aqui o nosso palpite sobre essa rodada. E tem uma outra situação que eu queria falar, que todo ano acontece, todo ano. Todo ano acontece, todo ano. Não tem nenhum ano que eu me lembre que isso não tenha acontecido. É a tal da teoria da conspiração, né? Teoria da conspiração. Ano passado, a teoria da conspiração era contra o Flamengo, né?
próprio Internacional, aí o presidente do Internacional falou que o VAR, que a CBF ajudou o Flamengo, para o Flamengo ser campeão. Estão lembrados? O Internacional falou isso. Outros times falaram, o Flamengo é o VAR mídia. Deixa eu lembrar. Na estatística de 2020, o time que teve mais benefícios do VAR não foi o Flamengo, foi o Atlético Paranaense. Está na estatística do VAR de 2020. Só para lembrar. Não foi. Eu não estou aqui defendendo o Flamengo. É porque a galera fala. Porra, bicho. Mas tem que pesquisar. Vai aí no site do GE e coloca assim, estatística do VAR. Vocês vão ver. O próprio Internacional, toda vez que o VAR foi acionado, o Internacional teve mais benefícios do que malefícios. Então, irmão, o nego fala. Porque tem que falar. Fala, vamos falar. Não é que o Flamengo não tem, é lógico que tem. Mas não é só o Flamengo. Todo mundo. O time mais porrado pelo VAR, o que mais se deu mal pelo VAR em 2020 foi o Vasco da Gama. O Vasco da Gama pode reclamar do VAR. O restante, irmão, ninguém pode reclamar do VAR. O VAR erra e acerta para todo mundo. É uma zona. Mas tem a teoria da conspiração. 2020, a CBF está a favor do Flamengo, a mídia está a favor do Flamengo, é todo mundo a favor do Flamengo, isso é um roubo, o Flamengo é um ladrão. 2019, a mídia está a favor do Flamengo, CBF está a favor do Flamengo, porra, todo mundo a favor do Flamengo, o VAR só ajuda o Flamengo. Estão lembrados? Esse ano já estão começando a falar do Atlético Mineiro. Olha a tabela, a CBF fez uma tabela para ajudar o Atlético Mineiro. Olha os lances do jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense. Estão roubando para o Atlético Mineiro ser beneficiado. Olha os lances do jogo, os lances polêmicos do jogo do Atlético Mineiro contra o Grêmio. O Grêmio foi roubado lá em Minas. Não é isso que estão falando? A teoria da conspiração agora está virando para o Atlético Mineiro. A torcida do Atlético Mineiro, o presidente do Atlético Mineiro, não acha que se o Atlético Mineiro, ano que vem, continuar forte, se não vão começar a todo mundo falar, inclusive quem está apoiando hoje, que tem muito da imprensa paulista apoiando o Atlético Mineiro para ser campeão brasileiro. E tem que ser, porque está fazendo a campanha para isso. Vocês vão ver se ano que vem o Atlético Mineiro não continuar forte, se a imprensa paulista não vai começar a meter a porrada no Atlético Mineiro, porque eles vão querer agora que um paulista ganhe. Depois diz que eu não avisei. Então já começou, não, já estava a teoria da conspiração e agora aumentou muito mais por causa do VAR, né? Então, daqui a pouco vão começar, como chamam de VAR-mengo, daqui a pouco vão chamar de VAR-galo. VAR-atlético, vão começar a chamar de VAR-atlético. Faz parte. Cada um acredita no que quiser. Eu não desconfio. Em armação, mas também eu não acuso. Porra. Sim. Você fica meio desconfiado de algumas coisas? Fica, mas, irmão. Mas o Atlético Mineiro está fazendo por onde? Por onde? Você é campeão brasileiro. A única campanha de um time com nível de campeão é do Atlético Mineiro. Nenhum outro time tem uma campanha de campeão brasileiro. Só o Atlético Mineiro. Então é justo que o Atlético Mineiro seja campeão, porra. Sem mimimi. Atlético Mineiro é o melhor time do Campeonato Brasileiro, tem que ser o campeão. Ponto. Sem babaquice, sem mimimi, né? Que é tudo muito chato. Então a gente vai dar aqui o nosso palpite, falar aqui rapidinho dos jogos dessa 30ª rodada do Brasileirão. Então, já peço aí a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022 9922 54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Então, vamos lá, galera.
Vamos aqui para os jogos desta rodada. Jogos, ó. Aqui do lado, estão todos aqui. Vocês estão vendo que tem, ó, 2, 4, 6, 8, tem 9 jogos na 30ª rodada. O jogo entre Juventude e Atlético Goianiense foi colocado lá para frente, tá? Acho que o jogo Juventude e Atlético Goianiense foi para o dia 23 de novembro. Empurraram o jogo lá para frente. Não me pergunta por quê, porque eu não pesquisei por quê, tá? Não sei por que tiraram o jogo dessa rodada. Mas eu sei que o Juventude e o Atlético Goianiense joga hoje, nessa sexta-feira, contra o Flamengo. É porque o Atlético Goianiense joga nessa sexta-feira contra o Flamengo. Pô, não é. Porque o Flamengo joga contra o Atlético Goianiense e joga na segunda-feira. Então era para o Atlético Goianiense jogar também. Deve ser alguma coisa em relação à Juventude. Só pode ser. Não sei. Botaram o jogo lá para frente. Porque, desculpa, minha ignorância aqui, eu não pesquisei o porquê que botaram esse jogo lá para frente. Então vamos lá para a gente falar desses jogos aí do Campeonato Brasileiro. Vou tomar um golinho de café aqui rapidinho. Servida aí a galera. Depois do almoço, né? O cafezinho vai bem. Vamos lá. Teremos Corinthians e Fortaleza no sábado, às 17 horas. Às 19 horas, Internacional e Grêmio, clássico Grenal. Também no sábado, Fluminense Sport, às 21 horas. Sábado, 3 jogos. Aí vamos para o domingo. Bragantino e Atlético Paranaense, às 4 horas da tarde. Também às 4 horas da tarde, Atlético Mineiro e América Mineiro. Clássico Mineiro no Brasileirão. Atlético e América. No domingo, Clássico Paulista, Santos e Palmeiras. No domingo, às 6h15, Bahia e São Paulo. No domingo, às 8h30, Ceará e Cuiabá. E na segunda-feira, dia 8, às 8 horas da noite, teremos Chapecoense e Flamengo. Fechando a rodada, como eu falei, Juventude e Atlético Goianiense não se enfrentam neste momento. Bom, vamos lá aqui para os nossos jogos, né? Corinthians e Fortaleza. Jogo parelho, jogo igual. Fortaleza com algumas ausências muito sentidas, que fazem o time dar uma caída de produção. Mas um jogo muito parelho. Um jogo onde um time é muito tático, mas também gosta de usar um pouco a individualidade, mas é um time mais tático do que individual, que no caso é o Fortaleza, e um time muito mais individual do que tático, que é o Corinthians. O Corinthians depende muito da individualidade do Roger Guedes, do Juliano, do Renato Augusto, do William, quando pode jogar, do Fagner, né, quando sobe. Ou seja, é um jogo de um time mais técnico contra um time mais tático. A situação desse jogo é que a posição na tabela é favorável ao Fortaleza. O Corinthians está a 4 pontos do Fortaleza. Para o Fortaleza é interessante manter essa distância. Então, o empate para o Fortaleza é sensacional. Além do mais, outro time que está a 7 pontos de distância do Fortaleza é o Internacional. E tem o clássico contra o Grêmio, que não vai ser um jogo fácil. Então, irmão, para esse jogo, se o Corinthians pensa realmente em fase de grupo, tem que ganhar esse jogo. Ganhou o último contra a Chapecoense no último minuto, na verdade, acho que no último lance, lá com o Roger Guedes. Foi um ataque contra a defesa, né? O Corinthians merecia ganhar. E ganhou o jogo. Tirou essa diferença, que era de 7 para 4.
vai ter que se expor, vai ter que ir para frente. Só que o Fortaleza não é Chapecoense. O Fortaleza fica com a bola, o Fortaleza ataca, o Fortaleza agride, o Fortaleza tem um contra-ataque muito rápido com o David. É um jogo perigoso para o Corinthians, na qual a necessidade absurda de ganhar do Corinthians. O Fortaleza, o campeonato do Fortaleza é o mesmo do Corinthians. Garantiu uma vaga na fase de grupo da Libertadores. Só que a diferença é de 4 pontos. Então, irmão, quando começar o jogo, o Fortaleza já tem 1 ponto. O Fortaleza tem que segurar esse 1 ponto. Ah, vai jogar atrás? Não, não vai jogar atrás porque não é característica do Fortaleza. Não é característica. O Corinthians tem que tomar muito cuidado com o contra-ataque do Fortaleza, que é forte. Mesmo com as ausências, é um contra-ataque forte. E o Fortaleza tem que tomar cuidado com a individualidade do Corinthians. Mas acredito que seja um jogo bom. Bom de se assistir. Bom de se assistir. Irmão, um jogo 50% para cada lado. Sinceramente, eu não vejo favorito esse jogo. Não vejo favorito. O que eu dou de palpite é que vai ser um jogo bom. Agora, qualquer resultado, para mim, desse jogo é um placar muito normal. Corinthians, Fortaleza, o empate, para mim, qualquer resultado é normal. Internacional e Grêmio. O momento do Internacional não é de um grande futebol e o momento do Grêmio não é de grandes resultados. Muito pelo contrário, são de resultados ruins, momentos ruins. O último jogo em casa teve aquele quebra-quebra, aquela situação toda. Está na zona do rebaixamento. Teve um jogo contra o Atlético Mineiro, que foi um jogo ali que encarou o Atlético Mineiro, mas teve várias situações de VAR. Falaram que teve gol mal anulado, ou seja, que prejudicou de novo o Grêmio. Vai ser um jogo tenso, irmão. Diferente de Corinthians e Fortaleza, eu acho que Internacional e Grêmio não vai ser jogado, vai ser muito mais brigado, jogo com cara de expulsão, que não é interessante nem para Internacional e nem para Grêmio. Internacional e Grêmio precisam desesperadamente de 3 pontos, porque o Internacional pensa na Libertadores, o Grêmio pensa em permanecer na Série A, o empate é ruim para os dois. Então, irmão, se os dois forem para a briga, não vai ter jogo, vai prejudicar os dois. Tomara que os dois entrem com a visão de ganhar, só de ganhar, de jogar bola. Mas, sinceramente, eu não acredito, pela característica de Grêmio Internacional. Acho muito difícil ser um jogo só com futebol. Só com futebol. Eu acho que vai ser um jogo daqueles dos mais tensos até esse momento na rodada. Porque se o Internacional ganhar, ele pode decretar, de repente, o rebaixamento do Grêmio. E olha a pressão que a torcida vai fazer. Se o Grêmio ganhar, vai dar um respiro e pode, de repente, tirar o Internacional de uma chance de uma fase de grupo de Libertadores. Irmão, Internacional e Grêmio. Se com Corinthians e Fortaleza não tem um palpite, com Internacional e Grêmio, menos ainda, irmão. O que eu espero é que os jogadores joguem. Só que, na boa, eu acho que vai ser um jogo muito brigado, com pelo menos uma expulsão para cada lado. É o que eu acho que vai ser. É o meu palpite. Não vejo, sinceramente, não vejo favorito Internacional e Grêmio. Não vejo favorito Internacional e Grêmio. Fluminense e Sport. Só aqui. Internacional e Grêmio, taticamente, são dois times que não estão muito bem. Tá? Não estão ruins, mas não estão muito bem. Individualmente, tem alguns jogadores no Internacional que estão se sobressaindo. O Yuri Alberto, o Edenilson, a gente sabe que está sobressaindo, tem alguns jogadores sobressaindo. O Grêmio taticamente melhorou. Mas o resultado não está vindo. Mas, cara, não vejo nesse jogo Internacional e Grêmio um favorito. Tomara que tenha futebol, tomara. Fluminense e Sport. Bom, Fluminense e Sport, cara. O Fluminense é um time que você não sabe direito o que vai ser. Estou falando isso há muito tempo. Porque tem uma garotada. O time do Fluminense tem muito garoto da base. Então oscila demais, irmão. Oscila demais. O Sport é um time que tem uma boa defesa, joga bem no contra-ataque, mas vai ter desfalques que não tem reposição, que é o Gustavo e o Mikael. Vai ter que ir ali com o Trelli,
Gava, sei lá. Vai ter que colocar alguém ali. Cara, é um jogo parelho. O Fluminense tem dificuldade quando joga contra time fechado. O Sport não vai poder jogar contra o Fluminense, pelo menos no primeiro tempo, do jeito que jogou o último jogo. Em cima, marcando, atacando o tempo todo. Acho que o Sport não vai conseguir jogar assim o primeiro tempo contra o Fluminense. Mas o segundo tempo, de repente, o Sport consegue. O problema é que vai faltar o Gustavo ali, que faz falta. Mas é um jogo parelho, cara. É um jogo parelho. Jogo parelho. Onde o Fluminense, taticamente, não é muito bom, e vai no individual. E o Sport vai ter que ir no tático, vai ter que ser muito tático. O Sport vai ter que ser muito tático. Muito mais tático do que técnico. Jogo parelho. Jogo parelho. Jogo. Tem aí uma rivalidade, tem um tabu, na verdade, né? Que o Fluminense não ganha do Sport em alguns jogos. Cara, nesse jogo eu não vou ficar em cima do muro, não. Nesse jogo, posso estar enganado, mas eu acho que o Sport vai aprontar em cima do Fluminense. Quando eu digo aprontar, é pelo menos um empate. Esse jogo, para mim, tem cara de empate ou Sport. Cara de empate ou Sport. Então, palpite meu, Sport ou empate. Bragantino e Atlético Paranaense. O Bragantino perdeu aí o último jogo adiantado, né? Se não estiver enganado. Foi um jogo adiantado aí contra o Cuiabá, perdeu no finalzinho. Mas o Cuiabá, na boa, fez uma boa partida. O Bragantino teve até as melhores chances, mas o Cuiabá jogou melhor. Vai jogar contra o Atlético Paranaense, que jogou uma partida aí na semana contra o Flamengo, foi 2-2. Jogo tenso, cheio de polêmica, e se foi expulsão, se não foi expulsão, jogo, tumulto, coisa e tal. O Atlético Paranaense fez uma boa partida contra o Flamengo, fez uma boa partida, começou perdendo 2-0, mas depois conseguiu empatar, teve gol anulado, teve bola na trave contra, mas o Atlético Paranaense não consegue ganhar. O Atlético Paranaense não consegue ganhar. Não adianta, fiz uma partida boa, mas não consegue ganhar. Vai jogar contra um Bragantino que tem uma característica parecida com a do Flamengo antes. O Flamengo de hoje, não. A característica do Flamengo de hoje não é mais de posse de bola. Sinceramente, a gente não sabe nem qual é a característica do Flamengo hoje. Mas o Bragantino gosta de tocar a bola, de ficar com a bola, propor o jogo. O Bragantino jogando em casa vai propor o jogo, então provavelmente vai ser um time com mais posse de bola contra um time um pouquinho mais reativo, que vai ser o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense sabe propor? Sabe. Mas o Bragantino é um time que propõe jogo contra qualquer time. E não vai ser contra o Atlético Paranaense que não vai propor. Além do mais, já é uma partida, uma prévia da final da Sul-Americana, né? Que teremos. Um jogo bem parelho, cara. Um jogo bem parelho, para mim, não tem favorito. Só que uma coisinha aqui, galera, na tabela. O Bragantino é o quarto colocado com 49. Se o Bragantino empatar, vai a 50. Ele pode ser ultrapassado pelo Fortaleza, só pelo Fortaleza. Ele vai continuar ali com uma boa margem em relação ao Corinthians. Porque se o Fortaleza ganhar, ou se o Fortaleza empatar, o Fortaleza vai ficar com 14 vitórias. Ele vai passar. Se o Fortaleza empatar, o Fortaleza passa o Bragantino. Então, o Bragantino perder, no caso. Então, o empate para o Bragantino não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Agora, para o Atlético Paranaense a posição do Atlético Paranaense. 14º com 35 pontos. 5 partidas, nenhuma vitória, 3 derrotas do Atlético Paranaense. Campanha do Atlético Paranaense do Campeonato Brasileiro é horrorosa, é vergonhosa. O Atlético Paranaense tem que ganhar. Até para chegar neste jogo aqui pela Sul-Americana, está mais tranquilo. Então o Atlético Paranaense tem que ganhar. Até por uma questão psicológica, para o jogo daqui a 23 dias. 23 dias não, há 13 dias. 2 semanas vão estar se enfrentando de novo. Então, meu irmão, jogo parelho, mas a necessidade desesperada do Atlético Paranaense ganhar. O Atlético Paranaense ganhar. Porque dependendo do resultado que aconteça embaixo, o Atlético vai ficar muito mais pressionado. Imagina mais uma derrota. Então, irmão,
Jogo parelho, não vejo favorito. Mas esse jogo eu não vou ficar em cima do muro. Para mim, Bragantino e Atlético Paranaense dá empate. Bragantino e Atlético Paranaense, empate. Atlético Mineiro e América Mineiro. Bom jogo, se enfrentaram aí pela final do Mineiro. O América Mineiro fez grandes jogos contra o Atlético Mineiro na final. O América Mineiro vem subindo muito na tabela, vem fazendo um grande jogo, vem fazendo um grande campeonato brasileiro. O Atlético Mineiro, para mim, já é o campeão, e eu venho falando isso há muito tempo. O América Mineiro está ali com 38 pontos, na 10ª colocação. O Atlético Mineiro está lá com quase o dobro dos pontos. Para mim, já campeão Atlético Mineiro. É só questão de protocolo agora. Mas um jogo parelho, irmão. Um jogo parelho, um jogo difícil para os dois. Muito mais difícil para o América Mineiro, né? Torcida apoiando, indo em cima. Jogo parelho, mas para mim, vitória do Atlético Mineiro. Para mim, o Atlético Mineiro ganha esse jogo. A gente não precisa falar muito do Atlético Mineiro, a gente já sabe o Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro vai pegar um adversário que tem um meio-campo muito bom, tem um ataque muito forte, tem um contra-ataque muito forte, sabe se defender. É um time que vai competir, não vai ser um jogo fraco. Vai ser um jogo bem competitivo, bem disputado. E hoje, ganhar do Atlético Mineiro, para muitos times, é um título. Porque sabe que vai estar ganhando do campeão brasileiro. Além de ter a rivalidade em Minas. Jogo muito parelho, mas para mim o Atlético Mineiro é o favorito. Santos e Palmeiras. Bom, jogo, na minha visão, mais um jogo de preparação para o Palmeiras, para a final da Libertadores, que é daqui a 20 dias. E o Santos, que está tentando subir na tabela, está aqui na 15ª colocação, com 35 pontos, não está tão distante assim da zona do rebaixamento, vem aí de 2 vitórias, está jogando agora a La Carille, não é o Carille que está jogando da forma do Santos, é o Santos que está jogando da forma do Carille, estão se encontrando, vem de 2 vitórias, o Palmeiras também vem subindo de produção, principalmente com os resultados, time confiante, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias. É um bom jogo. É um bom jogo, até para testar o Palmeiras também, jogando contra um treinador que tem uma característica defensiva muito forte e é bom no que faz. Um grande jogo, cara. Um grande jogo. Um grande confronto, um grande clássico. E, sinceramente, lógico, os jogadores do Palmeiras são melhores, têm uma qualidade melhor, tem jogadores vivendo uma fase esplendorosa, como Veiga, como Scarpa. Vejo uma pequena vantagem do Palmeiras. Uma pequena vantagem por causa do elenco e por causa do futebol também jogado. Mas esse clássico aí eu não coloco favorito, não. Para mim é 50% para cada lado. E se o Santos ganhar, não é surpresa. Se o Palmeiras ganhar, não é surpresa. O empate, menos ainda. Então, é um jogo, para mim, é 50% para cada lado, sem favorito. Bahia e São Paulo. Outro jogo parelho. O Bahia, primeiro time fora da zona do rebaixamento, pressionado contra o rebaixamento. O São Paulo não está tão distante do Bahia assim. Diferença, acho que de 3 ou de 4 pontos. Quer dar uma olhada aqui. Aqui embaixo, São Paulo está com 37, o Bahia está com 33. Diferença de 4 pontos. Se o São Paulo perder, não perde a posição para o Bahia, mas pode ver a galera que está embaixo encostar. Eu, particularmente, eu não coloco o São Paulo na briga contra o rebaixamento. Para mim, o São Paulo está fora dessa briga. Não vejo. O São Paulo tem time para daqui a 3, 4 rodadas já ter conseguido fazer os 45 pontos que precisa, que é hipoteticamente os pontos que precisa. Jogo muito difícil, cara. Muito difícil para os dois lados. Também não vejo favorito. Vejo esse jogo como um bom jogo. Acho que vai ser um dos melhores jogos deste Campeonato Brasileiro. Dos melhores jogos, como acho que o Corinthians e Fortaleza também vai ser um dos melhores jogos. Bahia e São Paulo, para mim, sem favorito. Mas esse jogo eu não vou ficar em cima do muro, não. Para mim, esse jogo tem cara de empate. Bahia e São Paulo,
cara de empate. Pelas características dos times, acho que vai ter muitos momentos do Bahia jogar atrás, tentar sair no contra-ataque. O Guto tem um problema de criação no meio de campo. O São Paulo é um time que está criando, mas está se expondo um pouquinho, mas é a característica do Rogério Ceni. Tem tudo para ser um jogão, tem tudo para ser um jogão com gols. Com gols. Mas, para mim, Bahia e São Paulo tem cara de empate. Ceará e Cuiabá. O time do Ceará, para mim, é um pouquinho melhor do que o Cuiabá, mas o momento é do Cuiabá. O Cuiabá está a 6 pontos de fazer o tal dos 45 pontos e permanecer na Série A. Está na frente do Ceará na tabela. 1 ponto para o Cuiabá vai fazer o Cuiabá ficar 5 pontos, faltando 7 rodadas. 7 rodadas para o Cuiabá. O Ceará vem aí de uma vitória, quem emplacar a segunda vitória, joga em casa, mas vai pegar um adversário muito complicado que é o Cuiabá. O Cuiabá vem de qualquer derrota muito cara e vem de uma vitória em cima do Bragantino, onde fez uma boa partida. O time do Cuiabá é um time interessante, tem uma garotada nova. Eu venho falando aqui, tem 3 garotos lá da base do Flamengo que são titulares. O PP, o Max e o lateral direito são da base do Flamengo. Tem mais uma outra garotada lá que o Cuiabá pegou emprestado de outros times. É um time que tem um fôlego muito grande. Tem jogadores no banco de reserva que dão mais experiência. Geralmente o Jorginho entra com força física, com a molecada, e no segundo tempo ele bota a experiência. Vai ser um jogo encardido para o Ceará. Jogo parelho. E na boa, eu vejo o Ceará com a pequena vantagem, mas é outro jogo que, pela característica do Cuiabá, tem cara de empate. E o Cuiabá vai brigar por esse 1 pontinho, que é importantíssimo para o Cuiabá. Para o Ceará não é tão importante. O Ceará precisa ganhar, até para emplacar a segunda vitória, mas é um jogo com cara de empate pelas características do Cuiabá defensivas. Não é que seja retranqueiro, o time do Cuiabá não é retranqueiro. Ele se defende muito bem. Ele joga de acordo com o adversário. Então, Ceará e Cuiabá, um jogo bem parelho, para mim, com cara de empate. Só que esse jogo, Ceará e Cuiabá, tem cara de empate, mas de empate de 0-0. Tem cara de empate de 0-0. Bahia e São Paulo não, tem cara de empate, mas empate com gols. O Ceará e Cuiabá tem cara de empate, mas empate 0-0. E na segunda-feira, temos Chapecoense e Flamengo. Bom, o Flamengo está tentando recuperar jogadores aí para a final da Libertadores. O Flamengo, na minha opinião, não tem chance nenhuma no Campeonato Brasileiro. Chance nenhuma, absolutamente nenhuma. O Flamengo tem que fazer o que o Palmeiras está fazendo. O Flamengo tem que recuperar o jogador. O problema é que o departamento médico do Flamengo parece que tem frangalhos. Cada dia se machuca mais um. Em vez de esvaziar o departamento médico, entra mais gente, né? Os caras entram lá no departamento médico, não saem nunca mais, ficam lá eternamente. Diretoria do Flamengo, um bando de bolha, não deram satisfação nenhuma até hoje sobre o que vai fazer no departamento médico, nada. Falaram nada, não mandou ninguém embora, nada. Parece que o nutricionista recebeu uma proposta e meteu o pé. Mais um que vai embora. Ou seja, um bucha, o presidente do Flamengo, um bucha, um bolha. Ainda está enrolado o presidente do Flamengo aí com uma outra acusação aí que não tem nada a ver com o Flamengo, uma coisa pessoal dele, todo enrolado, próximo à eleição, cheio de coisas, não falou nada sobre o departamento médico, sobre a preparação física, ou seja, um bolha. O presidente do Flamengo é um bolha. É um bom administrador, mas como presidente ele é um bolha. E está deixando o Flamengo ir pelo caminho de dar de bandeja a Libertadores do Palmeiras. Hoje o Palmeiras é favoritaço perante o Flamengo. Favoritaço. Hoje deve estar 90-10. 9-1. 9 no Palmeiras e 1 no Flamengo. Então, cara, o Flamengo vai para esse jogo aí para jogar. A gente não sabe nem qual é o time, porque tem uma porrada de jogador machucado. E vai lá jogar, cara. O Flamengo é favorito? O Flamengo é favorito.
Mas, sinceramente, vai ser zebra se Chapecoense ganhar do Flamengo? Pode ser, que o time da Chapecoense é muito fraco. Mas o empate, a zebra não. A Chapecoense pode jogar toda atrás, igual jogou contra o Corinthians. O time do Flamengo não vem jogando bem. O time do Flamengo, taticamente, não existe. É mais ou menos um bando em campo. Aí também é a culpa do Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho acabou com qualquer coisa que tinha sobrado do Jorge Jesus e do Rogério Ceni. Renato Gaúcho acabou com qualquer coisa. Tudo que o Jorge Jesus e o Rogério Ceni tinham feito, o Renato Gaúcho acabou. Então não existe. Aquele Flamengo não existe mais. Agora é um bando comandado pelo Renato Gaúcho. Aí o Renato Gaúcho que tem culpa. O Renato Gaúcho é culpado de tudo? Não. Foi a diretoria que contratou. Uma diretoria omissa, né? Cheio de problema lá, os caras não falam nada. Uma zona. Tá, irmão? Flamengo e Chapecoense 0-0. 0-0. Então, amigo, esse foi o meu palpite e minhas análises dos 9 jogos desta 30ª rodada. Só para lembrar, Juventude e Atlético Goianiense não jogam. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!